Boa tarde, pessoal. Eu vou, através dessa série de vídeos, mostrar para vocês formas rápidas de desenho de placas oclusais utilizando variados softwares. Eu sou Eduardo Rodrigues e sou aluno de mestrado em odontologia digital pela Faculdade São Leopoldo Mandica, em São Paulo, e trabalho como cirurgião dentista na cidade de Ipatinga, Minas Gerais. Hoje nós vamos começar essa série de vídeos com o Exocad. Vamos fazer um fluxo bem simplificado, de forma que todos vocês consigam fazer na sua rotina clínica placas rápidas, atendendo aí a demanda do seu consultório, da sua clínica. O Exocad trabalha com esse odontograma. A gente vai preencher os dados. Aqui no caso, o cliente é o dentista, o nome é o nome do paciente, a gente vai marcar um dente na arcada de trabalho, que é superior no caso, marcar o trabalho a ser executado, que é a placa de mordida, a forma que ela será produzida, que é impressa em 3D aqui no caso, mas pode ser fresada também. Temos aqui algumas configurações iniciais, deixa eu só mudar esse vídeo aqui para não atrapalhar vocês de visualizarem. Temos aqui algumas configurações iniciais de espessura mínima, de rampa de ângulo do enceramento, espessura periférica, eu gosto de deixar em 2, espessura oclusal, vamos deixar em 3, e suavização do topo, pode deixar esse 3 aqui também. É só dar o OK, ele vai perguntar se queremos fazer uma placa dupla ou uma placa simples, de duplo arco ou de arco simples. Vamos fazer a de Michigan tradicional, então vai ser arco simples. Ele já salvou aqui o odontograma. A gente vai colocar aqui para facilitar nosso fluxo, que a gente quer montar isso aqui no articulador ajustável. Vamos salvar e já podemos ir para o desenho. Ele vai abrir o software específico, que é o DentalCAD. E já vai nos solicitar aqui as arcadas, primeiramente de trabalho, que é o upper, no caso, e o antagonista, que é o lower. Ele nos pede aqui rapidamente, nesse fluxo, que a gente identifique o lado de trabalho da malha. Então aqui, de acordo com esse desenho, a gente tem que colocar o lado de trabalho da malha, não o verso. É só posicionar aqui nessa forma e avançar. Na sequência, essa versão do Exocad, que já é mais atualizada, ela faz a segmentação automática e depois já faz o desenho automático também do contorno da placa. Nesse fluxo que eu vou mostrar para vocês, a gente vai pular essa etapa e vamos fazer de forma manual. Essa próxima janela de trabalho nos pede algumas configurações. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa primeira aqui é o offset. Seria o alívio de cera ali no modelo em relação à placa e o modelo, né? É como se a gente pegasse o modelo de gesso e passasse uma película de cera nele todo. Então, isso aqui tem relação direta com a forma que vai ser produzida a placa, então a gente precisa ter em mente tipo de impressora, se é DLP, se é LCD, resina que vai ser utilizada, forma que vai ser impressa. Então isso aqui é muito específico de cada fluxo. Só com o passar do tempo, depois das primeiras placas, que a gente vai ter informação suficiente para saber se esse alívio 009, que é o padrão, está muito ou pouco, tá? Isso aqui não adianta sofrer antes de produzir algumas placas, que é de acordo com o assentamento em boca que a gente vai conseguir ajustar isso aqui para mais ou para menos. Tem também aqui o ângulo desse enceramento que a gente mantém em 0, mas a gente pode fazer um ângulo
aberto aqui também, para ficar uma placa mais frouxa, menos retentiva. Mas a gente vamos manter aqui, nós vamos manter aqui em 0, tá? A gente geralmente deixa o padrão 0, só em casos muito específicos que a gente mexe nessa angulação aqui do enceramento. A suavização aqui do bloqueio de sombras aqui, que seriam as áreas de retenção, vamos manter também o padrão aqui. A suavização, a espessura mínima e o diâmetro de fresagem, não precisamos mexer também nesse momento. Esse diâmetro de fresagem ele aparece mesmo sendo impressa, tá? Ele não some não. É desnecessário, mas ele aparece. Nós temos aqui o eixo de inserção, que é essa seta verde. Ela pode ser alterada, desde que a gente ache que está tendo muita retenção em alguma das regiões. A gente pode deixar o eixo de inserção da placa mais vestibularizado, mais palatinizado. Vamos deixar ele aqui mais centralizado com os incisivos. E a gente aplica esse botão aqui, ó, definir eixo de inserção pela vista. Então ele vai mudar suavemente aqui o eixo de inserção para essa vista atual. Definido isso, podemos aplicar que ele vai rodar o enceramento. Vai montar aqui o fundo da placa, digamos assim. É exatamente essa etapa, ó, desenho da parte interna do fundo da placa de mordida. Ele está processando e já montou aqui esse enceramento. Podemos seguir. Próxima etapa já é o articulador virtual. Esse modelo de trabalho que a gente pegou aqui, o modelo de estudo, foi escaneado numa situação de MH. Então, temos aqui toques oclusais. No articulador, nós vamos abrir o pino incisal. Vou mostrar para vocês agora. Primeira etapa do articulador é montarmos a maxila nesse plano de referência aqui de orientação do articulador. Então, para facilitar, a gente vai desativar aqui a visualização de alguns itens, só para a gente conseguir enxergar melhor isso aqui. E aqui nós vamos marcar, ó, de forma automática. Tem jeito de fazer de forma manual, levando esse modelo até o ponto certo ali, girando. Mas aí a gente vai trabalhar com a forma automática aqui de 3 pontos, que ele faz a triangulação de um ponto incisal, número 1, ele vai pedindo, ó, um ponto no molar esquerdo, que é o 2, e um ponto no molar direito, que é o 3. Já podemos executar o alinhamento. Ele vai casar nossa malha com a orientação do plano ali do articulador. Podemos seguir, dar OK nessa janela e ele volta para essa janela principal, que é a configuração do articulador em si. Então a gente mantém aqui em vista tudo que está acontecendo no articulador. Ajustamos os ângulos aqui de Bennett para 15, que é padrão. O restante a gente pode manter. E ele vai nos questionar aqui, ó, quanto que a gente quer abrir o pino incisal, quanto que a gente quer abrir de mordida. E a gente vai definindo essa abertura de mordida. Reparem que ele está abrindo o pino, ó. Normalmente, a gente tem que abrir próximo de 5 milímetros para a gente conseguir uma abertura que comporte a placa. Se a gente ficar na dúvida, a gente pode vir num corte aqui, ó. Desculpa. E avaliar essa espessura em cada região, anterior e posterior. Então, aqui nessa região, por exemplo, a gente tem aqui 1.3, que seria uma quantidade boa aqui para a região posterior. Então, a gente pode manter aqui nos 5 milímetros de abertura do pino.
Ele também tem essa opção aqui agora de movimentar superior e inferior. Vamos movimentar o inferior só para a gente ter uma visão melhor aqui. Só que lembrando que o articulador físico ele move o superior, né? Isso aqui é só para a gente ter uma simulação mais real do movimento do paciente. Então ele já nos trouxe aqui, ó, guia anterior, guia canino esquerdo, guia canino direito. A gente dá o OK, essas informações já vão ficar salvas aqui para a próxima etapa. Podemos seguir. E ele já vai para a etapa de desenho da parte superior da placa. Aqui a gente faz o desenho de acordo com a quantidade de retenção que a gente imagina que o paciente comporta, né? De acordo com o ângulo aqui dos dentes do paciente. Normalmente a gente usa terço médio para terço cervical. No canino, às vezes, um pouquinho mais, nos incisivos, um pouquinho menos. Tá? Isso aqui também é personalizável de acordo com o perfil do arco do paciente aqui, de forma dos dentes, retenções. A gente vai contornando. Na parte palatina, a gente pode descer mais próximo à mucosa, para ter uma espessura melhor de placa ali. Nos incisivos e caninos a gente pode fazer um pouco a mais ainda até na mucosa. Vamos fechar do outro lado. Clica 2 vezes para fechar. Ele já vai nos dar um desenho prévio aqui dessa placa. Isto, ótimo. Aqui a gente já consegue colocar um antagonista e saber onde que está tocando. E aqui a gente consegue alterar aquelas configurações iniciais de espessura que eu tinha colocado lá no formulário, lá no odontograma no início, 3 mm oclusal e 2 mm periférico. Periférico seria vestibular e palatino, e oclusal seria toda a região de toque, inclusive os incisivos. Porém, a gente tem aqui um recurso que chama achatamento da área posterior, que é onde a gente marca o limite dos dentes anteriores, que seria distal de canino, de um lado e do outro, e a gente aplica uma suavização posterior, seguindo aqui uma orientação de produção das placas de Michigan, que é ter a região posterior sem toque lateral. Então, aqui já estamos com toques em caninos e molares de forma estática. Vamos manter esse padrão aqui. Vamos seguir para a próxima etapa, que seria a etapa já de ajustes. Por via de regra, nessa primeira etapa eu dou uma boa suavizada em toda a placa, região palatina, para não ficar uma placa muito dentada, que visualmente não é interessante. A gente suaviza toda essa região aqui, palatina e vestibular. Por enquanto, ainda sem preocupar com os ajustes. E agora nós vamos nos preocupar com os ajustes. O que seria isso? A gente pode fazer tanto ajustes automáticos quanto ajustes manuais. Os manuais seriam no remover, com a ferramenta adicionar e remover, apertando o shift a gente remove. Vamos remover esse toque distal aqui e deixar esses outros toques aqui mais suaves. Lembrando que essa escala de cor aqui, ó, quanto mais verde, amarelo e vermelho, mais forte é o toque. Então o toque suave seria o azul escuro. Nós vamos suavizar aqui para deixar todos nos toques suaves do azul escuro. Como se fosse o toque do carbono mesmo em boca. E aqui nessa região anterior, a gente não está com toque estático, com exceção do canino aqui, né? E a gente vai tentar
trazer essa região aqui, projetar essa região anterior de forma anatômica para vir tocar aqui no antagonista. Então a gente puxa aos poucos, você vai perceber que já vão aparecer ali os toques. Foi até muito esse aqui, vou voltar um pouquinho. Isso, esse aqui faltou. Aí agora eu dou uma suavizada em tudo para facilitar nosso entendimento e vamos ajustar igual eu fiz com os outros, deixar toques leves. Aqui no mais, no menos, tá? Nessa ferramenta, adicionando e removendo suavemente. Já temos toques em todos os dentes, evitando aqui aquele toque distal do molar aqui para a placa não sofrer uma báscula e desocluir. Agora a gente já pode partir para os próximos ajustes, que seriam os ajustes dinâmicos. Porém, a gente ainda tem que dar uma melhoradinha nesses toques, padronizar, porque tá vendo que esse aqui está com 0,25 e esse aqui está com 0,12, digamos assim. A gente tem que padronizar. Para padronizar, a gente vai usar a adaptação automática. Vamos tirar o antagonista aqui só para vocês entenderem. Vamos ajustar em menos 0,1 em todos os toques, na oclusão estática. Ele vai fazer cavas aqui nessa região. Vou desmarcar aqui o nosso carbono, né, digamos assim, onde tem toque, só para vocês verem como que ele faz o ajuste, ó. Feito esse ajuste, a gente pode suavizar tudo de novo. E ver como ficou. Ele faz um ganho, tá vendo? Então nós vamos remover de forma leve regiões grandes, só para a gente melhorar aqui de novo esse ajuste. Então a gente vai mesclando entre o ajuste automático e o ajuste manual, para a gente ter uma superfície lisa e ajustada. E equilibrada também, digamos assim. Feito isso, podemos partir para oclusão dinâmica. O que seria isso? Seria a gente aproveitando aqueles movimentos do articulador, que seria protrusão, vou colocar de lado para a gente conseguir ver melhor, ó. Protrusão, lateralidade esquerda, lateralidade direita. Se a gente tem toques de deslizamento nesses movimentos. Vou deixar o antagonista transparente só para a gente ver melhor. E vou marcar aqui o dinâmico, ó. Ele vai nos mostrar onde estão indo as pressões aqui quando os movimentos do articulador ali, os movimentos mandibulares são executados. Então a gente já sabe, ó, que esses incisivos estão com um toque mais forte, eu vou equilibrar. O canino a gente vai ganhar um pouquinho de distância aqui nele. E a gente pode fazer também adaptação dinâmica. E nós vamos aqui fazer agora o ajuste dinâmico em menos 0,1. Ele vai fazer ali as cavas de acordo com o movimento mandibular também. Podemos diminuir um pouco. E suavizar, para não ficar uma placa marcada. Aqui a gente tem dinâmico e estático,
Percebem que sumiu o dinâmico, nós vamos voltar com ele. Isto. Podemos também mostrar aqui em tempo real, ó, esse movimento. Ó. Nós perdemos um pouquinho do estático aqui, nós vamos voltar com ele. Vamos movimentar aqui o arco, ó, só para a gente ver o movimento. Protrusão, canino esquerdo, canino direito. Então nós temos aqui já uma placa ajustada com os movimentos mandibulares. Deixa eu só conferir esse lateral aqui, parece que ele está tocando. A gente deixa na oclusão estática, ó, bem que eu disse, ó. Tem um toquezinho do lateral aqui, nós vamos tirar esse toque aqui. Isto. Agora não temos mais. E placa ajustada, como deveria ser. Se a gente achar que ainda está com uma variaçãozinha aqui, a gente pode fazer de novo o ajuste dinâmico, que ele vai padronizar agora em tudo, ó. Ficar tudo com 0,1. Temos uma placa extremamente ajustada. Com os borrões de acordo com os movimentos mandibulares. Uma conferida na parte externa, só para ver se tem algum lugar aqui que está precisando dar mais uma suavizada. E já vamos partir para a parte final, que já é a conclusão. Temos a placa pronta. Nessa etapa a gente já consegue exportar e mandar para produção, seja fresada ou seja impressa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não deixem de acompanhar os outros vídeos. Faremos esse mesmo demonstrativo em outros softwares.